Quem é que está com a gente? A gente está aqui com a secretária de Educação do Estado, Cláudia Santa Rosa. Boa noite, Cláudia. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Eugênio. Boa noite aos ouvintes da 95 FM. Eu é que agradeço esse espaço tão precioso que vocês abrem. Cláudia, vamos falar de analfabetismo. O governo acaba de lançar um programa, não é isso? Como é o nome do programa? O programa RN Alfabetizado, que é um programa muito especial, porque ele chega para atender a uma meta do Plano Estadual de Educação, que foi elaborado pela sociedade, por educadores, diversas entidades que compõem o Fórum Estadual de Educação. E está lá posta uma meta de zerar o analfabetismo no Rio Grande do Norte em 10 anos. É possível? Isso também estava no projeto de governo de Robson também, Sim, né? Era uma proposta. Faz parte do projeto, da proposta de governo do governador Robson Faria, um compromisso dele, inclusive, que me recomendou logo que assumi como secretária, não é, cuidar dessa temática, uma temática que enseja muito cuidado e preocupação parte de todos. A gente entende que um Estado que tem por volta de 425 mil analfabetos absolutos é uma tarefa grandiosa. 425 mil que... Absoluto significa o quê? Significa que não desenha sequer o nome, que não distingue um código de outro, uma letra de outra. Não sabe ler Nada. nem escrever. Nem escrever. Agora, Cláudia, a sua experiência como educadora de muito tempo, você acha possível erradicar o analfabetismo no Rio Grande do Norte em 10 anos? E eu queria completar a pergunta de Thaisa, porque assim, o governo está aí já há quanto tempo? Robson, 3 anos, é isso? 2 anos. 2 anos, quase 3 anos. E aí eu pergunto, por que só agora esse programa, se era uma prioridade? Aconteceu alguma coisa no meio do caminho que não foi possível aplicá-lo? E aí, completar com a pergunta de Thaisa, que dá tempo em erradicar? Realmente tem chances? Na verdade, não é um programa de um governo, não é? É um programa para o Estado do Rio Grande do Norte. O mais importante é que ele chegou, foi lançado. Até porque 10 anos não está mais, pelo menos assim... Supõe-se que não está mais em gestão do governador atual, sim, né? Sim, porque nós temos que pensar em políticas públicas que permanecem independente de quem seja o governador da ocasião. O atual governador Robson, marca, não é, a sua gestão com o lançamento do programa e junto com esse lançamento 5 projetos que são iniciativas concretas do governo do Estado através da Secretaria de Educação para fazer frente a essa meta audaciosa de zerar o analfabetismo. Vocês me perguntam se é viável, se é possível em 10 anos, e eu digo que é uma tarefa desafiadora, porque nós temos 40% dessa população analfabeta concentrada em pessoas acima de 60 anos. Então, esse desafio aumenta bastante, porque são pessoas que precisam de uma motivação para quererem ser alfabetizadas. E aí já se desenha um desafio maior do que alfabetizarmos as crianças. Agora, é fato que não vamos zerar se não investirmos na alfabetização das crianças, que é justamente para conter, não irrigarmos, né, essas estatísticas. Aí eu pergunto, na prática, como há um contingente substancial de pessoas mais velhas que não sabem ler nem escrever, são esses analfabetos absolutos, né? Qual é a técnica? Porque não é a mesma coisa que ensinar para uma criança a ler e escrever. Eu me lembro muito das pessoas falarem da experiência de Paulo Freire, né, que inclusive foi lá em Angicos, de Pé no Chão também se aprende a ler, onde ele fez aquela coisa com as palavras-chave, né, as palavras geradoras. Tem alguma coisa nesse sentido? Há profissionais para lidarem com isso? Como é que vocês pretendem, do ponto de vista logístico, mudar isso? Sim. Nós temos, como eu falei, foram lançados 5 projetos, né? Um primeiro projeto para alfabetizar as crianças. Em até 4 anos, o Estado se estruturar junto com os municípios para efetivamente alfabetizar as suas crianças até os 7 e 8 anos. Não é? Com isso, a gente já assegura as estatísticas futuras que
engrossam aí, enfim, esse dado que tanto nos preocupa. Porque assim, quando você fala em pessoas acima de 60 anos, o que é que dá tempo fazer para uma Então, pessoa de 60 anos? Só escrever o E aí nome? nós temos projetos voltados efetivamente para alfabetizar jovens e adultos, que pega essa população acima dos 60 anos, e a nossa expectativa de alfabetizarmos essas pessoas é que não somente elas aprendam a escrever o nome, porque para serem consideradas alfabetizadas, elas precisam ler e escrever um pequeno porque texto. assim, E só ler e escrever às vezes não é o mesmo, porque ainda tem aquele analfabeto funcional, que sabe ler e escrever, mas não entende se o que está lendo. falarmos em analfabetismo funcional, aí esses números vão para... Quando eu me refiro às pessoas de 60 anos, assim, não significa que elas não tenham capacidade, mas a gente sabe que a capacidade da criança é bem mais rápida, é bem mais... Em menos tempo você consegue alfabetizar uma criança. Sem contar o interesse, né? E sem contar o interesse. O que é uma pessoa que já está no mercado de trabalho, como é que ela vai deixar de trabalhar para ir para a sala de aula? É preciso conciliar. Nós temos um dos projetos, ele articula a alfabetização com a qualificação profissional. É um projeto que, inclusive, tem financiamento do acordo de empréstimo do governo do Estado com o Banco Mundial. Serão alfabetizados através de 100 turmas, pessoas da zona rural, não é? Essas pessoas, elas terão essa motivação a mais, que é a qualificação profissional, o que aproxima, dar mais sentido a esse jovem ou a esse adulto a querer se alfabetizar, porque ele está lá inserido no meio onde ele vive. Então, é um dos projetos. Um outro projeto é um projeto que a gente está investindo bastante na possibilidade, as sinalizações nesse sentido, de envolvermos as universidades públicas para alfabetizarmos em parceria com o MEC, dentro do programa Brasil Alfabetizado, 9.000 pessoas nos bairros onde há os maiores bolsões de analfabetismo, em Natal e Mossoró. Quais são as áreas de Natal que vocês já podem ter identificado? Nossa Senhora da Apresentação, Felipe Camarão e Lagoa Azul. São os mais... Só Nossa Senhora da Apresentação são quase 9.000 analfabetos. E aí em Mossoró temos 2 bairros que aparecem também nessa, com a maior concentração. Então, um dos projetos nós vamos investir nesses bairros. Vocês podem considerar educação especial, no caso dos adultos? Não, os adultos, eles, como foi sinalizado por Eugênio, não pode ser tratado da mesma forma da alfabetização de uma criança. Nós vamos a toda uma metodologia para alfabetizar adultos. E a Secretaria de Educação tem estrutura para isso, Cláudia? A Secretaria de Educação ela vai contar com as universidades em um dos projetos, vai contar com uma consultoria especializada nesse projeto que atrela a qualificação profissional, a parte da alfabetização das crianças. Nós temos um arco de parceiros e o principal é a UFRN, não é? Legal. E temos um projeto que é o RN Mais Leitor, que ele traz essa vertente do combate ao analfabetismo funcional, inclusive, porque investe na formação de leitores. E o Alfabetize Você, que é um projeto muito especial desse conjunto, não é? Porque é um projeto que investe no cidadão. Nós vamos entrar com um apelo ao cidadão de querer alfabetizar uma pessoa. Sim. É uma proposta muito interessante que a gente entende que, se conseguirmos envolver os jovens de ensino médio das nossas escolas. Como voluntários? Como voluntários. Escolas públicas, escolas particulares, faculdades, universidades. Se a gente conseguir aí, entre aspas, um pequeno exército de voluntários, que há uma facilidade imensa no país de engajamento para voluntariado na época da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Isso pode passar pelo orgulho da pessoa de ter conseguido ensinar outra pessoa a ler. Isso mesmo, não é isso? Isso mesmo. Então, a gente entende que se uma pessoa alfabetizada se mobilizar para alfabetizar uma outra, a gente aí vai conseguir sim
atingir essa meta. E agora você falou da parceria com o Banco Mundial. Já existe recurso para esses programas? Esses programas já estão começando? Sim, já estão, Thaisa. O projeto, esse com o Banco Mundial, que é o que é bastante inovador, é muito inovador no Rio Grande do Norte, que une a alfabetização com a qualificação profissional no meio rural, é um programa que já tem recursos assegurados, né, do governo do estado através do acordo de empréstimo. Sim. Temos o projeto que envolvemos as instituições de ensino superior para alfabetizar nos bairros com maior população analfabeta. Tem recursos do Programa Brasil Profissionalizado, recursos do governo federal. O PROALI, que é o projeto que se volta para o investimento na educação das crianças, na alfabetização das crianças até os 7 e 8 anos, temos recursos do governo federal e recursos do próprio estado. O RN Mais Leitor, que investe na formação de leitores, tem recursos 100% do estado assegurados. E o Alfabetize Você, ele tem uma parte que tem o menor volume de recursos, porque o recurso investido nele é muito mais para divulgação. É um portal, a gente está elaborando vídeos, aulas para orientar aqueles que desejem alfabetizar, e ele conta com essa ação voluntária da sociedade. Então, pelo que a gente está vendo, a educação vai muito bem, obrigada, em relação a recursos, né, Cláudia? Olha, Thaisa, recursos, a situação, sempre a questão falta, recurso, né? Ela nunca é resolvida, porque eu digo sempre, é extraordinário a pessoa ficar doente. Deveria ser, né? É extraordinário. Isso. Agora, é ordinário estudar. A pessoa se educar. Se educar. Então, educação custa caro, precisa de muito recurso, a gente sofre com a queda do recurso do Fundeb, não é? Já mais de 100 milhões este ano. Isso tudo a menos, mais de 100 milhões a menos. Só para o Rio Grande do Norte? Sim, caiu para todos os estados, né? Decorre dessa situação fiscal e financeira do país, a questão econômica. Então, os recursos, eles são limitados. A gente sofreu agora recentemente para fecharmos o orçamento para 2018 com as iniciativas todas que a educação, nesse momento, se lança a executar e o orçamento apertado. Mas não é que estejamos nadando em dinheiro. Mas está fazendo Há ginástica muitas dificuldades, grande. mas estamos usando a criatividade, pactuando, buscando parceiros, investindo muito no diálogo com as entidades, com as instituições, sejam públicas ou privadas, quem queira ajudar a educação. Doutora Cláudia, professora Cláudia, como é que tem sido a experiência à frente da Secretaria de Educação? Dá para fazer rapidamente uma avaliação desse seu período à frente da Secretaria? A senhora sempre foi uma estudiosa sobre a educação do nosso Estado, através do Instituto, como chama, Thaís? Você falou Desenvolvimento da Educação, o IDE. O IDE. E aí eu pergunto, como tem sido essa experiência prática como gestora? Uma coisa era observar lá de longe, fazer suas considerações, agora a senhora responde por. Responde por, é verdade. É ficar do outro lado, não é? Mas é muito gratificante a possibilidade de poder realizar, de poder fazer. E eu tenho contado com o apoio e uma autonomia incrível conferida pelo governador por acreditar que a gestão da Secretaria de Educação é uma gestão que trabalha para cumprir as metas com a ousadia, a inovação que ele tanto defende. E ele tem sido irrepreensível em tudo que conversamos e no que ele me pediu que o ajudasse a cumprir as metas da educação. Eu tenho me sentido muito feliz e tranquila, porque estou certa que às 15 ou 16 horas que eu trabalho diariamente, junto com a nossa equipe, elas têm se revelado em resultados, em uma perspectiva muito positiva para a educação do Rio Grande do Norte. A educação, os resultados não aparecem imediatamente, talvez por isso a gente não deu os passos que deveria ter dado no passado, porque não aparecem muito rápido,
Mas eu digo para vocês que nós temos na Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte hoje perspectivas muito positivas dos resultados que tanto nos preocupam e que nos envergonham até mudarem, eu se estou aqui alterarem. recebendo aqui uma pergunta de Chaguinho de Acari, que está aqui acompanhando a entrevista. Nunca mais houve greve na educação. O que está acontecendo, secretária? Isso é bom, né? Olha, eu acho muito positivo não haver greve, porque talvez as greves aconteçam quando falta o diálogo. Eu tenho medo quando o povo lembrar isso. Capaz do povo amanhã querer quando- organizar um. Esquece, Mas Chaguinha, não lembra disso não. Não fale disso, mas Chaguinha sabe que há um diálogo permanente da nossa gestão com o Sint, com o sindicato, com a secretaria chamada está mesa de aberta, negociação funciona. Constantemente, nós temos total transparência em relação a tudo da educação, com os próprios educadores, com toda a crise que a gente está vivendo. O Rio Grande do Norte fez o reajuste do piso, 2 letras foram concedidas nas progressões. Estamos trabalhando a uma disposição do governador que, havendo possibilidades financeiras e possibilidades também legais, jurídicas, se conceder outras promoções aos professores. Então, eles sabem que é uma gestão que está preocupada. Há muitos problemas na educação, eu não coloco para debaixo do tapete, mas há um investimento de todos para que a educação do Rio Grande do Norte avance. Certo. O Rodrigo Clínio está mandando parabéns para a secretária. Está dizendo que um Obrigada. bom gestor faz muito com pouco. Parabéns para a secretária. Queria agradecer Obrigada. muito aqui a presença da secretária estadual de Educação, professora Cláudia Santa Rosa. Muito obrigado. Obrigada pela entrevista. Quero mandar um beijo para a Nil Barbosa, que acompanhou aqui Valeu, todo Nil. o programa. E para os ouvintes que acompanharam a entrevista do nosso programa de hoje. Obrigado. Obrigada a vocês pelo espaço e beijo para a Juliana. Até amanhã, Thaisa.